compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos a nossa celebração exatamente traçando um sinal da cruz sobre nós. Esse sinal que é sinal da salvação. Dizia-nos o Papa Francisco de que no crucificado temos um sinal desse amor misericordioso de Deus que abraça esta humanidade. Pois a Igreja, no dia de hoje, 14 de setembro, celebra a exaltação da Santa Cruz, pois recorda este mesmo dia, celebrado desde o século IV, no qual Santa Helena teria descoberto esse madeiro onde o Senhor havia sido crucificado. Irmãos e irmãs, confiamos à misericórdia de Deus, que derramou o seu sangue do alto da cruz para nos salvar, e confessemos a Ele os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos.
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Como o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos. Senhor, que na vossa infinita misericórdia quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz para salvar o género humano, concedei que, tendo conhecido na terra o mistério de Cristo, mereçamos alcançar no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o povo de Israel impacientou-se e falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água e já nos causa fastio este alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que mordiam nas pessoas e morreu muita gente em Israel. O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo: pecamos ao falar contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós as serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela ficará curado. Moisés fez uma serpente de bronze, fixou-a num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado.
Palavra do Senhor. Esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Escuta, meu povo, a minha instrução. Presta ouvidos às palavras da minha boca. Vou falar em forma de provérbio. Vou revelar os mistérios dos tempos antigos. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Quando Deus castigava os antigos, eles o procuravam, tornavam a voltar-se para Ele e recordavam-se de que Deus era o seu protetor, o Altíssimo, o seu Redentor. Esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Eles, porém, enganavam-no com a boca e mentiam-lhe com a língua, e o seu coração não era sincero, nem eram fiéis à sua aliança. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Mas Deus, compadecido,
perdoava o pecado e não os exterminava. Muitas vezes reprimia a sua cólera e não executava toda a sua ira. Não esqueçais as obras do Senhor, não esqueçais as obras do Senhor, as obras do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, que pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito,
para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, certa vez eu visitava um museu diferente, uma espécie de um serpentário, um instituto chamado Butantan, que fica lá no Brasil, que é o lugar onde eles guardam várias espécies de serpentes, entre elas algumas extremamente venenosas. E o trabalho desse instituto é daquelas serpentes que ali entregam, daquelas cobras venenosas, obterem o soro, o antídoto para as mordeduras daqueles bichos. Ora, eu tinha curiosidade de saber como é que eles obtinham todo aquele soro, todos aqueles antídotos. E eles explicaram então que era a partir do próprio veneno da cobra. Tiravam aquele veneno das presas da cobra e depois até injetavam em animais fortes, cavalos, e então os próprios bichos, não parecendo também com a dose exata do veneno, iam criando no seu organismo os anticorpos. E dos anticorpos, então, que o próprio animal criava, extraíam depois o soro, o antídoto, adaptado depois para os seres humanos. Pois claro, mas para poder curá-los. Curioso que o próprio símbolo, embora não remeta para esta passagem evangélica, mas para um símbolo pagão, o símbolo da medicina é aquela serpente enrolada num cajado. Ora, da própria serpente, do próprio veneno da serpente, extrai-se também a cura para as mordeduras. Bom, curiosamente o Senhor usou um método didático para aquele povo que se queixava de Moisés e para aquele povo, no fundo, que o próprio Senhor vai dizer que a revolta não era propriamente contra Moisés, mas contra ele falavam, contra o próprio Deus, que lhes tinha permitido a libertação do Egito, que os tinha conduzido, que os tinha protegido, que fazia chover sobre eles o maná. Entretanto, aquele povo nunca estava contente. Era as saudades das cebolas, dos repolhos, do Egito. Era Moisés, queixavam-se contra ele, este Moisés, que nos trouxe aqui para o deserto para nós morrermos. É uma outra espécie de peçonha, a peçonha do veneno. Aquele veneno da maldicência, aquele veneno de quem sabe falar mal, de quem por trás critica, de quem tem uma língua viperina. Ora, esse é um outro veneno. E às vezes tão ou mais terrível que o veneno das serpentes. Às vezes a serpente morde, a gente um pouquinho de febres, um soro e, se Deus quiser, saímos vivos dessa. Mas às vezes aquela outra espécie de veneno que é da maldicência propaga-se, indispõe, cria revolta e não tem antídoto, porque aquilo, quando se vai a ver, ainda que a gente queira curar um, já se espalhou por dezenas ou centenas. Irmãos e irmãs, curiosamente, o que Deus manda fazer? Colocar no alto de um cajado, no alto de um poste, vamos chamar-lhe assim, não compreendamos como os postes de hoje, uma serpente. E quando aquele povo começava, este Moisés que nos trouxe aqui para o deserto para morrer, uma picadura, vinha uma serpentinha, veneno, és venenoso, toma lá do veneno. A pessoa dava-se conta, não me devia ter revoltado, a maldicência, faz falta às vezes choverem umas serpentezinhas assim, cada um que vai falar mal, só para lembrar, dar uma mordidinha. Pois aquele povo, quando era mordido, qual a cura, qual a solução? Olhavam para aquela serpente que estava ali, era quase como que falaram mal de Moisés, são mordidos,
tem logo que procurar a misericórdia de Deus. Estava ali simbolizada através daquela serpente. Curioso que Deus então, porque nós às vezes escutamos tanta gente a dizer que não podemos adorar imagens, claro, mas pode-se fazer determinadas figuras que não estão sujeitas propriamente à adoração. Aquela serpente ninguém a adorava, era um sinal de cura, era um sinal de arrependimento, era um sinal para onde tinham de olhar, e por um milagre de Deus, não daquela serpente, voltavam a ficar curados. Ora, o Senhor Jesus no Evangelho de hoje vai remeter para este fato bíblico. Tal como aquele cajado com a serpente de Moisés foi levado no deserto e atraía a ela, também eu, quando for elevado, atrairei todos a mim. Pois o Senhor também tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Em tudo Ele fez semelhante a nós, como diz a Epístola aos Hebreus, menos no pecado. E assim o Senhor foi elevado no patíbulo da cruz. Esse sinal que era um sinal de ignomínia, esse instrumento de tortura reservado para os piores dos criminosos e sobretudo aqueles que não eram cidadãos romanos, os estrangeiros, tornou-se para os cristãos o sinal da salvação. O sinal, como diz o Papa Francisco, da grande misericórdia de Deus que nos abraça assim. Abraçou a nossa humanidade, abraçou a nossa fragilidade. A cruz sempre foi um sinal poderoso e transformador. Ele era colocada em inúmeros cruzamentos, encruzilhadas e caminhos. O povo pelo caminho pedia a proteção, o povo pelo caminho pedia para ser iluminado, por andar por caminhos certos. Até há uns anos atrás, o Automóvel Clube do Canadá, olha só, no Canadá, resolveu fazer uma manutenção de todas essas cruzes que estavam à beira das estradas e dos caminhos, como sinal histórico que elas eram. Hoje em dia, não sei se ainda mantêm isso, há uns anos atrás, eles tinham-se dado conta da importância histórica, cultural, simbólica da presença daquela cruz. O crucificado era espalhado pelas cidades até por causa da própria paz de Cristo. É uma norma antiga, medieval, de que não podia haver duelos em frente à cruz. Então os homens, às vezes, que por qualquer coisinha, davam com uma louvada no outro e desafiavam-no para um duelo até à morte. Diante do crucificado não havia duelos, não podia ser derramado sangue. Então eram muitas das vezes espalhados por vários locais. Mas esse sinal tornou-se um sinal de devoção, esse sinal tornou-se um sinal que lembra o mestre por excelência, e por isso ele estava nas próprias escolas. Esse sinal que é o sinal do inocente, injustamente condenado, e por isso mesmo era conservado nos próprios tribunais, como um símbolo do inocente, para que não se voltem a condenar nunca mais os inocentes. Esse sinal que tem também a importância histórica, cultural, social para nós, cada vez mais é retirado. Em nome do Estado laico, que pelos vistos quer incluir a todos e apenas excluir o Senhor Jesus. Se ele é laico, deve acolher a todos, não deve excluir ninguém, porque querem excluir a Cristo. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, dizem que é para respeito ao pluralismo, ao outro, mas vamos ver o seguinte. Imaginem que eu não sei conduzir. Quando olho os sinais de trânsito, não é porque eu não sou um não condutor que eles são uma ofensa para mim. Até muito pelo contrário. Os sinais de trânsito são para mim uma garantia de segurança, ainda que eu seja pedestre e não esteja a andar de carro. Para mim eles não significam nada, mas para os motoristas significam muito. Assim também, o crucificado, podem vir de outras culturas e outros povos, para eles não significa nada. Mas como referência para os cristãos, como referência para aquele que dizia que devíamos acolher o estrangeiro, para aquele que nos dizia que devíamos amar o próximo, para aquele que nos dava também sinal de amor
até para o estrangeiro que chega, é sinal de acolhimento. Se calhar, se não fôssemos cristãos ou não conhecêssemos Cristo, não saberíamos acolher. Então não é para eles um sinal negativo, muito pelo contrário. É tão positivo que aos magotes e aos molhos procuram a nossa civilização, a nossa sociedade, para fugir das guerras, para fugir da fome. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos da importância do crucificado. Não nos esqueçamos que nascemos à sombra ou por outra, iluminados por Ele. Não nos esqueçamos, sobretudo, daquele que nessa cruz derramou o seu sangue, num sinal de amor por todos nós. Irmãos e irmãs, também muitas das vezes os doentes e aqueles que já são anciãos têm que carregar a sua cruz. É assim que não só no dia de hoje queremos acolher e rezar pela Associação de Proteção à Terceira Idade e também o Lar da Santa Casa de Misericórdia de Lourinhã. E queremos acolher também aqueles que têm que carregar a sua cruz no matrimónio e fazem-no heroicamente e enquanto tal, quando fazem as suas bodas, publicamente, são assim colocados como exemplo. É assim que queremos acolher este casal que aqui está e que hoje faz as suas bodas matrimoniais. Caríssimos Augusto e Julieta, esta aqui é a bênção dos noivos. Mas noivos, o noivado já foi há um tempinho. Está aqui, bodas matrimoniais. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezam eles e rezamos nós por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Trocam agora as alianças, lembrando aquelas mesmas palavras do dia do vosso matrimónio. Já não as dizem em voz alta, mas repetem-nas no vosso coração. Devagarinho. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Tem aqui este símbolo do santuário, do coração imaculado de Maria, seja sempre a vossa proteção e o vosso refúgio. Muitos parabéns. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãs e irmãos, oremos ao nosso Redentor que nos remiu pela sua Santa Cruz e digamos confiadamente: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
pela Santa Igreja nascida da árvore da cruz, para que siga fielmente a Cristo e seja revestida da sua glória, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam testemunhas da sabedoria do Espírito que brotou da cruz do Salvador, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos cristãos que sofrem no corpo ou na alma, para que sintam a presença consoladora de Cristo, que ilumina a experiência da dor humana, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos catecúmenos e por todos os fiéis, para que ponham na sua alegria em proclamar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos perseguidos por causa da fé da justiça, para que na cruz de Cristo encontrem a certeza da vitória do amor e do perdão, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela nossa comunidade, para que ponha toda a sua glória na cruz de Cristo, o Redentor, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pai de misericórdia, que exaltaste o vosso Filho na sua ressurreição, derramai sobre nós a força do Espírito, para que possamos levar todos os dias o peso e a glória da Santa Cruz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Purificai-nos de todas as culpas, Senhor, pela oblação deste sacrifício, que no altar da cruz tirou o pecado do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na árvore da cruz estabelecestes a salvação da humanidade, para que de onde vier a morte, daí ressurgisse a vida, e aquele que vencera na árvore do paraíso fosse vencido na árvore da cruz por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam com júbilo a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, gloriosos mártires e todos santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou
assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
Jesus Cristo, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nos alimentais nesta mesa sagrada, fazei que o vosso povo, resgatado pela cruz redentora, seja conduzido à glória da ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos, porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja uma tarde muito abençoada a todos, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde a